uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, como vão? Hoje nós vamos ter uma apresentadora e não um apresentador. Aliás, não se parece em nada com o Sérgio ainda. Claro que parece. E vou acompanhá-la quando puder. Ela vai na frente, eu só acompanho, tá bem? Hoje nós vamos falar com o nosso amigo que é conhecido como paparazzo das fotos automobilísticas. Ele é reconhecidamente no país como sendo o melhor fotógrafo de automobilismo. O nome dele é Cláudio Laranjeira e veio aqui nos dar o prazer da sua presença. Muito obrigado por vir, Cláudio. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês, vários amigos, e mostrar um pouco também o outro lado dessa profissão. Assim, é muito bacana porque a fotografia, né, as pessoas glamorizam, né, muito. Isso. A questão é bacana aqui tá trazendo aí a visão por detrás da máquina, né, e é bem interessante. Então, Cláudio, bom, bem-vindo, né, o nosso, nossa, me deu um branco. Sob nova direção. Me deu um branco, mas depois eu te falo no branco que me deu, mas tudo bem. Cláudio, quando começou a paixão pela fotografia e pelos automóveis? Conta um pouquinho pra gente. Meu pai era um fotógrafo amador muito bom. Sempre se recusou a trabalhar profissionalmente, mas ele era muito bom. E eu sempre acompanhei. E a minha turma de adolescência corria, a maioria corria, de automóvel e de kart. Eu comecei a fazer algumas corridas de kart também, mas automóvel eu não conseguia acompanhar. Então comecei a fotografar corrida e comecei a gostar e daí começou. Bacana, então quer dizer, e quantos países você já percorreu trabalhando como fotógrafo profissional? Me conta um pouquinho assim nessa tua rotina. Quantos eu nunca contei, mas eu rodei uma boa parte desse mundo aí. Em alguns lugares até bem exóticos. Eu estive em Bornéu, estive em Madagascar, na Austrália, Indonésia. E sempre fotografando automobilismo? Fotografando alguns eventos de expedições automobilísticas. Fórmula 1 também eu fiz uma parte. Fórmula Indy eu fiz algumas coisas também. Interessante. E dentro da Fórmula 1, da Fórmula Indy, tem alguma foto que você destaca, assim, que você teve uma dificuldade, uma situação inusitada para estar fazendo aquele trabalho? Olha, não existe uma foto, inclusive... É difícil, né? Depois que o trabalho acaba e é publicado e tudo, a gente acaba até desligando um pouco daquele material. Sempre a gente quer o próximo e tentar um desafio novo. Tem muitas coisas legais. Eu tenho fotos do Emerson começando no kart, tenho fotos do Ayrton começando no kart, sabe? Eu tinha muita amizade com os dois. Então tem muitas fotos. E como que era assim a relação, por exemplo, com os pilotos? Era uma coisa assim mais distante? Você falou que tinha uma relação também com o Emerson? Os mais antigos eram mais fáceis, né? Eu tenho inclusive uma foto muito bonita que fizeram. Alguém fez, eu não sei nem quem é o autor, que estou eu e o Emerson conversando e o Moco está me abraçando assim, falando aí. Isso hoje não existe mais, né? Isso não tem como acontecer. Para você ver como era a amizade entre as pessoas. Hoje mudou muito isso. É mais separado. É mais seco, né? É mais seco. Eu tive muito bom relacionamento com a Ayrton. Ele morava perto de casa, ia em casa. Piquei um pouco menos, porque ele já começou a correr mais na Europa e eu tinha alguns acessos assim durante o trabalho em 4 rodas. Mas sempre foi muito bom o relacionamento. Eles precisam também
do que a gente faz, né? Assim, porque você tem, claro, aí o apoio, né, das transmissões televisivas, mas a foto ela tem uma mensagem importante, inclusive, né? naquela época nem tinha tanto, né? A fotografia era importante. Eu fiz 4 rodas muitas vezes. Por exemplo, o Grande Prêmio da Argentina, quando eu voltava na terça-feira, a revista estava com as fotos na banca. Era uma coisa para a revista muito rápido, né? Hoje não, mas naquela época era muito rápido acontecer isso. Era um furo muito grande da 4 rodas. Entendi. Bom, temos alguma pergunta aí no nosso queridíssimo chat? Por enquanto, ele diz ali, quantos Fuscas você já fotografou? O paulistano que pergunta. Tem muita coisa de Fusca. Inclusive a minha entrada na Editora Abril foi em função do sucessor do Fusca, que foi a Brasília, né? Era uma época complicada de ditadura militar e a gente conseguiu, escondido, fazer uma foto da Brasília e a gente foi preso. Nossa! E deram um tiro na gente. Eu fazia isso sempre junto com um editor de segredos, né? Mas a fotografia era muito importante. E às vezes até nem conseguia fazer, mas foi a minha entrada na Abril, foi com esse trabalho. Porque é um desafio, né? Não é, a foto não todo um processo para você conseguir captar, né, aquele momento. Então, a gente recebia informações e ia atrás, mas muitas vezes chegava até ver e não conseguia fotografar, porque é tudo muito rápido, né? Ah, sim, com certeza. Além de fotos jornalísticas, você fez também fotos publicitárias ou só... Às vezes alguma coisa de automóvel é usado também em publicidade, quando eu faço para alguma empresa e tal. E no Brasil você não pode ter esse escrúpulo de fazer só automobilismo ou só jornalismo. Eu às vezes produzo alguma coisa de comida, de bijuteria, de joias. Minha mulher me ajuda na produção. A gente faz o que aparece para fazer. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tá certo. Tentar fazer bem feito e... Claro, fazer né, com carinho, com amor é sempre importante, né? E você ficou famoso por descobrir, né, flagrar por inúmeras vezes os lançamentos antes de todo mundo, né? E como era esse trabalho de paparazzi de automóveis? Eu tive até um pouco de sorte em pegar muitos carros importantes aí, porque hoje é muito fácil. Todo mundo tem um celular, tudo, e cada mês está saindo 4, 5 carros. Naquela época da Brasília, a gente tinha o Chevette, o Opala e o Galaxy. Então entrar um quarto carro no mercado era uma coisa que estavam tentando esconder ao máximo. Né? E agora eu era sempre apoiado por um editor de segredo. Ele recebia informações, eu recebia informações. Isso vai criando uma rede muito grande de pessoas que sabem que você faz isso e você vai tendo informações. E você também vai indo atrás, né? Você vai tentando achar onde é que estão, os carros estão rodando e tudo. Quando você para, você perde toda essa rede, você tem que remontar tudo isso de novo. Então, sempre não foi só por minha causa que aconteceram esses furos. Tem uma pessoa que trabalhou em 4 rodas, Neemias Vassão, que foi muito importante nesses furos. Você tem, né, o contato correto. E ele pesquisava muito isso também, e a gente junto fazia essa parceria muito boa. Nós pegamos o Opala Coupé, pegamos a Brasília, pegamos o Corcel da 2ª geração, isso foi uma encrenca muito grande, a fábrica teve que parar de produzir o primeiro carro quando a gente publicou isso. Nossa! Teve uma confusão. Hoje seria complicado isso para uma editora segurar esse tipo de material. Entendi. E hoje em dia é fácil ainda fazer esse tipo de... Ainda é fácil e tem algumas situações que os próprios assessores de imprensa facilitam isso. Ah, sim, né? Às vezes até avisando ou dando alguma dica. Porque às vezes tem interesse em que você mostre um carro que você prejudique a venda de um concorrente. Entendo. Então hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil, está bem banalizado, todo mundo tem celular. Ah, sim, né? A gente vê na internet quase todo dia um segredo.
Estrategicamente, né? Estrategicamente. Com certeza. E esse apelido paparazzi de automóveis é o J. Santana que te deu esse apelido? Às vezes eles falam isso, mas eu não... Não? Não. Bacana. Deixa eu ver aqui. Você cobriu uma infinidade de provas automobilísticas e ralis. Qual foi o momento assim mais emocionante que você viveu ou mais marcante que você sempre lembra quando para pensar na sua trajetória? Eu gosto muito da Fórmula 1 antiga, dos anos 80. Eu curti muito essa época. Aí, depois que eu saí de 4 rodas, eu fiz algumas provas de Fórmula Indy, que tem um pouco um espírito dessa amizade parecida com a Fórmula 1 antiga. Mas que também já movimenta muito dinheiro. E eu fiz alguns ralis também. Fiz vários ralis aqui na América do Sul. Eu não fiz Paris-Dakar nenhuma vez. Uma vez eu quase corri o Paris-Dakar. Nossa! Eu cheguei até a tentar alugar um carro em Portugal, mas na última hora o patrocinador era uma televisão e eles saíram fora porque foi quando morreu Thierry Sabine, morreu... Então eles falaram, não vamos se meter com isso não. Entendi, mas aí você ia fotografar e ia Eu participar, não sei ia correr. o que eu ia fazer, mas... Você ia se aventurar no Paris-Dakar. Na volta de um Camel Trophy, Camel Trophy era um evento de off-road, é um Fórmula 1 de off-road. Na volta eu e um amigo, Bergamaschi, nós passamos em Paris e fomos lá na empresa que organizava o Paris-Dakar, e eles se entusiasmaram muito, quiseram dar um apoio e tal, então nós conseguimos tentar alugar um carro em Portugal, um carro que já tinha sido usado, para participar no ano seguinte. E ficou bem perto de acontecer, mas não aconteceu, nem de fotografar, nem de correr. E dentro do material que você trouxe de foto, tem alguma coisa dessa Fórmula 1 nessa época? Tem Fórmula 1. Tem como colocar, gente? Eu pus um material que já estava selecionado por uma outra coisa, porque eu não estou podendo trabalhar muito em computador, que eu operei a vista. Não, mas vamos conferir um pouquinho do trabalho do Cláudio? Então, tem alguma coisa de turismo, tem alguma coisa de aventura, isso é turismo, isso é Paraty. Olha que sabe, lindo. tá misturado, e eu peguei o que estava pronto lá. Não, mas é importante para a gente entender e conhecer um pouco do teu olhar, né? Eu gosto muito de aventura. Lá em 4 rodas eu tentava não fazer o que era o turismo padrão, sabe? Sim. Eu tentava inventar coisas diferentes. Isso aqui olha que linda. Isso é na Atacama. Muito bonita. É um evento da Land Rover, uma expedição lá. Muito, olha, sensacional, hein? As cores. Esse também isso é Minas. Minas? Isso é Minas, Minas também isso é Minas também. Que cidade é? Essa foto é uma foto de 4 rodas, é muito interessante esse caso aí. Esses são os netos da minha irmã. Não contaria de carro, não. Aquela foto é o Ayrton Senna, com 12 carros nacionais. E foi muito engraçado porque quando ele foi fazer aquela foto, eles me pediram para ir buscar ele na portaria, que eu tinha mais amizade com ele. E eu fui buscar, e quando eu desci o retão, tem um carro na frente ali que era uma Paraty vermelha. Eu peguei o carro, desci o retão dirigindo, ele falou, pela primeira vez eu estou andando em Interlagos. Eu dei risada, ele falou, não, é verdade, eu nunca tinha andado em Interlagos, ele já tinha corrido, inclusive, em Jacarepaguá, de Fórmula 1. Nossa! Né? Então, Interlagos, a primeira volta que ele deu foi comigo dirigindo. Olha só! Eu cheguei lá na turma toda que estava e contei uma maior história, né? Eu levei você. E aí teve um amigo nosso que é jornalista, o Vicente Alessi, ele comprou a Paraty da Volkswagen, só para ter a Paraty que o Ayrton andou pela primeira vez em Interlagos. Olha só, muito bem, o senhor curioso, Laranjeira né? Ainda bem que tem um monte de testemunha, porque se eu contasse essa história ia ser não é história de fotógrafo, é verdade. Isso é uma outra paixão que eu tenho, são trens. Trens. Eu tenho muita coisa de trem. A velocidade está sempre aí no meio do seu trabalho. Eu tenho muita coisa antiga de trem. Eu tenho um livro aprovado. Esse tem a assinatura do Ayrton. Olha que bacana. Sensacional, né? Esse é o Camel Trophy. Ó. O Camel Trophy. Muito. Esse é o Chiculândia.
com um livro de recortes que ele tinha. Aham. Esse é o Emerson numa das primeiras corridas de kart. Nossa. Que muda, né? Esse A é evolução dos dos meus carros. livros, Gilles Villeneuve. Andando na chuva. Esse é o Emerson, a Lotus. Muito bacana. Uma Ferrari bonita da época, não que nem hoje. Estranhos, né? Aqueles Esse é o Luiz bicos. Pereira Bueno num carro alugado. Olha só. Um Martin. Que hoje em dia tem uns bicos um tão surfista. estranhos que eles Esse é o fazem, né? Chicolândia. Olha que bacana. A foto preto e branco tem Isso foi no lançamento do Ford GT. Olha. E esse é um GT40 que ganhou Le Mans. Olha Esse que é o linda. evento de Araxá, de carro antigo. Muito lindo. Teve agora, no mês passado, alguma coisa de turismo. Bonito. Isso é um livro sobre carros brasileiros, do Fábio Steinbrück. E como é importante também você trabalhar com essa questão das cores, né, dos veículos, né, para você você tem que tentar separar. De manhã cedo as Ferraris estão tudo com gelo em cima lá em Araxá. Nossa. Esse é um clube de Puma em Curitiba. Isso é um lobo-guará que visita um seminário toda noite para comer lá em Caraça. Olha só. Ele vem toda noite comer. É praticamente o bichinho de estimação do seminário. Comida. Algumas coisas que vai... Olha aqui. Isso é um amigo que mora nesse lugar maravilhoso. Ele deve ser bem estressado. Ele bem mora estressado. numa falésia em Cumuruxatiba, chama. Nossa, muito estresse ele tem. Olha aí. Essa daí é onde? Esse é Araxá. Araxá também? Esse é Araxá de 2 anos atrás. Nossa. Esse aí é uma locomotiva quando funcionava lá em São João del Rei. Isso está funcionando normal. Nossa, ainda funciona. Agora já está abandonado, é o museu. O Ayrton. Uma das últimas fotos que eu fiz dele. É um teste para 4 rodas. Muito bem. Aí vocês têm os dados para contatar o Cláudio Laranjeira. É certo, não. Muito bem. E aí, temos perguntas no nosso chat? Mais ou menos. A Ana disse que está parabenizando você, Carlos, pelas suas fotos. Elas são lindas. E também ela perguntou aqui se você tem livros das suas fotos. Nós vamos antecipar um pouco a pergunta. Não, livro com minhas fotos, assim, só que seja eu organizando, não. Eu tenho vários livros que eu fotografei. Eu tenho 4 livros do Fábio Steinbrück sobre veículos nacionais, que as fotos são tudo minhas. Tem um livro de arquitetura que eu ajudei a montar também. E o livro da CBA sobre corridas antigas é meu, metade do material. Tem então aspectos da história do automóvel no Brasil, né? Do Fábio Steinbrück, memória sobre rodas, tá? Interlagos também, né? Interlagos é um que o Elton Egler que organizou, tem uma boa parte que são fotos minhas. Que bom. E 50 anos da Confederação Brasileira de Automobilismo. Isso foi o Reginaldo Leme que fez, acho que faz um ano e meio. Agora, eu tenho um livro sobre ferrovias que já está aprovado pela Lei Rouanet, mas eu ainda não consegui patrocínio. Entendi. E é um livro sobre a história das ferrovias no Brasil, que é uma coisa muito legal, porque a parte de automóveis que veio para cá foi sucata, que estava na Europa ou nos Estados Unidos não servia mais, então veio para cá. A ferrovia foi ao contrário, veio para o Brasil a maior tecnologia que existia na época, faz 150 anos. Isso se perdeu tudo. Está tudo abandonado, né? Tudo abandonado, a história disso se perdeu muito. Quando fazem um livro muito técnico, com todas as numerações das locomotivas e tal. Esse livro meu, eu tento fazer para um leigo que ainda tem aí uma tentativa de resgate dessas coisas felizmente, com os pressos turísticos, como tem, acho que para Paranapiacaba, né, foi criado, e enfim. Em Jaguariúna tem uma associação que eu faço parte, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária.
acho que tem quase 30 locomotivas lá que funcionam. Não, e tanto há um interesse que geralmente, por exemplo, esse passeio que existe para Paranapiacaba de trem, que é da CPTM, inclusive, o projeto, geralmente está sempre esgotado. Você consegue 2 ou 3 meses para frente para conseguir comprar um bilhete para passear. Então as pessoas têm interesse. Às vezes você encontra um estrangeiro nesses lugares aí, lá em Jaguariúna recentemente. Eu levei os netos e tinha vários estrangeiros e que vêm só para isso. Pois é. Falta cultura, né, também As disso. prefeituras estão perdendo de não apoiar isso. Não, turisticamente, economicamente é uma ótima oportunidade, né? Mas nós não não temos tradição nisso, infelizmente. Com certeza. A Ana pergunta também, ela falou assim que o sonho de consumo dela é um carro que é o rabo de peixe, aqueles antigos rabos de peixe. Nessas fotos tinha um Cadillac maravilhoso, inclusive esse ano em Araxá, acho que tinha uns 15 Cadillacs maravilhosos, sabe? Acho que foi um dos anos que mais teve. E a lata para fazer uma traseira de um carro desse, acho que dá para fazer uns 6 carros. É porque é grande, né? E ela fala que, assim, por que você não lança um álbum com as fotos mais incríveis suas? Pois é, todo mundo fala isso, tem gente que... Tem que fazer. Tem uma meia dúzia de amigos que quer escrever, mas acho que, primeiro eu acho um pouco pretensioso. Acho que vocês vendo de vez em quando uma foto ou outra, tá bom. Eu fazer um livro meu, não acho legal. E outra que você está sempre fazendo mais coisas e de repente, esse do trem eu já selecionei umas 8 vezes. Não, é difícil, a seleção de foto é ingrata. Pois é um trabalho ingrato. E quem fotografa selecionar é pior ainda. Ah, com certeza. É pior ainda, porque às vezes uma foto até muito simples e ela tem um valor pelo trabalho que teve ou pela dificuldade de ter Às vezes o ângulo está muito bom, mas a luz está prejudicada então. e no tratamento você não consegue Às recuperar. vezes ela é jornalística também. Sabe? Um carro, um trem que não vai ter mais nenhuma maneira de fotografar é importante, mas como fotografia às vezes é fraca. Então, sim, tudo depende do propósito do trabalho, da linha, né, do que vai ser selecionado, né? Fazer isso. Eu acho que tem que fazer sim, com certeza. O trabalho desde o tempo do meu diretor, o Closet, ele falava, eu vou fazer um livro. Ele se aposentou agora de assessor de imprensa da Petrobras, mas ele desistiu, acho. Não é para não desistir não, porque vale a pena com certeza, a gente precisa aí estar valorizando, de né? De vez em quando eu tenho posto aí e tal. E, infelizmente no Facebook já usaram um monte de foto e puseram outro crédito. Eu tô parando de pôr um pouco. Não, esse é o problema de você disponibilizar foto em internet, ou enfim, mas complicado. De vez em quando eu ponho. Ontem eu pus uma do Balder, que foi aniversário dele. É um amigão. Acho que, inclusive, a foto está até errada, porque ele emprestou o capacete para um outro, entende? Nossa. E, Cláudio, como com as atuais câmeras digitais, qualquer leigo consegue fazer boas fotos? Tem uma frase do meu cardiologista, que ela vai ofender um monte de gente, diz que hoje qualquer imbecil fotografa. Mas não é bem assim, sabe? Você tem que enxergar. A minha mulher fala, cuidado quando você fala isso, porque você vai ofender as pessoas. Mas é muito mais fácil, é muito mais fácil. Entende? Quando eu comecei a fotografar o salão do automóvel, eu tinha um filme de 64 asas a cores só, mais nada. E o AMB era assim, ele tinha uma luz de manhã, uma luz na hora do almoço, e à noite era a luz artificial. Então as fotos ficavam totalmente diferentes. Se não revelasse na editora Abril mesmo, ficava verde, ficava azul. Nossa. Hoje não, né? Hoje a máquina corrige. Não, na mesma hora você usa consegue... 800 asas direto, não tem grão nenhum. Sim. Então facilitou muito, mas acho que o olhar do fotógrafo ainda não mudou, não. Sim, né? Ainda não foi substituído, pelo menos. Não tem como você substituir, né, o trabalho de arte, inclusive, né? Desvalorizou muito a fotografia. Hoje é muito difícil viver disso. Acho até o ponto que é uma profissão um pouco em extinção. Meu filho estava fotografando, está bem desanimado, sabe, por esse tipo de coisa, mas
Eu, pelo menos, só sei fazer isso, então... aí fica difícil. E dizem que eu faço direito, então... Eu também começo a concordar. Você só tem a alcunha de paparazzo do automobilismo. Não, eu acho que ele está indo bem. Acho que ele está indo bem. Tem futuro. Tem mais um tempo para aprender. Tem futuro. O bom da vida da gente é isso, a gente está sempre aprendendo. Assim. Quando você achar que sabe de tudo, já não tem mais graça. Esse é o importante. Você disse que você não é pretensão nenhuma você fazer um livro das suas fotos, que afinal de contas você é um artista. Obrigado, eu agradeço. Eu vou pensar com mais carinho nisso, vamos ver. Com certeza, não precisa. Precisa estar aí valorizando aí o trabalho, né? Você é sócio de uma empresa de planejamento em artes visuais. Conta pra gente como que é esse trabalho. Eu desde a editora Bill montei um banco de imagens e tudo. Eu tinha mais 4 sócios. Eles foram saindo por outros trabalhos e hoje sou eu e minha mulher. Nós temos umas 70 mil fotografias entre digitais e slides de arquivo, coisa antiga, coisa nova. A gente presta serviço para revistas e até locações alguém contrata a gente para locação, para expedições, já organizei expedições também. E ela presta serviço para algumas empresas de automobilística também. Entendi. É difícil, eu sei com certeza você quantificar, mas você tem ideia de quantas fotos você já fez profissionalmente? Não, é muito difícil, não tenho essa referência não. Não tenho essa referência. Pra você ter uma ideia, eu saí da 4 Rodas em 94, já faz um bom tempo. Antes de eu sair, eles tentaram fazer uma quantidade de quilômetros que eu tinha rodado. Eles já tinham calculado 600 mil quilômetros. Rodou pouco. Então, sabe, é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho um site também que, junto com 2 amigos, com meu filho e mais um amigo, o Jorge, dentro da UOL, chama Autoestrada, também ligado a automóveis. E a gente se diverte um pouco também com esse site. E fora ele não rende nada, mas é divertido. É a primeira coisa, né? Se divertir, né? Ele tem uma visualização muito boa e tudo, mas não rende dinheiro nenhum. Mas é difícil, né? Hoje em dia você criar um modelo que você alia as duas coisas. Mas que não pode desistir porque é um caminho, né? Site é uma coisa que tem futuro bastante. Os patrocinadores e a mídia toda ainda não está acostumado como valorizar isso, mas é legal. Sim. E fora o site, você tem trabalho hoje em dia com quais outras revistas? Eu faço o Motor Show, faço a Motor 4, do Marazzi e do Quinta. Uma outra, estou fazendo um material de carro antigo para status. O que aparece eu vou fazendo. Eu tenho acesso, felizmente eu tenho acesso em todas as editoras aí. Então É que vai criando, né? Nós temos também a companhia do Marazzi e do Ricardo Oppio. Eles estão na nossa arquibancada. O Ari Bancada, como o Ari gosta de chamar. E vocês têm alguma observação, algo para dizer pro Laranjeira? Bastante coisa, pelo menos eu tenho. Manda. Então, boa tarde para vocês. Eu queria primeiro falar que o Laranja, como a gente chama, né, o Laranjeira, é da geração que ele trabalhou com meu pai na Quatro Rodas. Então eu conheço ele desde que provavelmente quando ele entrou na Quatro Rodas, porque eu grudava no meu pai e ia junto fazer as fotos. Devo ter ajudado em algumas fotos dele. Eles devem lembrar de mim quando eu era menor. Né? E trabalhamos juntos até hoje, né? Fazendo fotos de avaliações de automóveis e coisas do tipo. Vocês falaram em Fusca, Brasília, então essa foi no começo dos anos 70, foram assim a grande época dos automóveis, que o Brasil estava começando a ter automóveis bons, né? A indústria era nova ainda. Então eu queria aproveitar e perguntar, né, para você, Laranjeira, né, 2 coisas, né? Eu queria que você, se você puder lembrar assim, ela já te perguntou, né, qual é a sua
melhor foto ou a foto que você gosta mais? Dessas que a gente trabalha junto, mesmo daquela época, você lembra de alguma assim que foi um grande trabalho fotográfico? E a outra, qual foi a sua maior aventura buscando uma foto? Que nem eu comentei, eu costumo desligar um pouco depois de um trabalho. E então precisaria pesquisar muito para dizer essa é legal, essa não é. Mas teve muitas coisas curiosas. Eu fui preso, fui sequestrado por índio. Nossa. Eu tomei tiro de segurança. Tá vendo? Só não é só clicar. Então, isso aí, toda reportagem você está correndo um risco, né? Você tem lá em Bornéu, os carros foram desmontados para ser transportados por helicóptero e caiu uma tremenda tempestade e eu fiquei sozinho na carcaça do meu Jeep. E de noite vieram os pigmeus lá e começaram a falar, eu fingi que estava dormindo, sabe? Então tem muitas coisas que acontecem. Cada reportagem tem uma coisa curiosa, mas aí você passa para outra e se você não anotar isso aí e não puser em ordem, é muito difícil de lembrar. E teve alguma assim que você sentiu medo ou assim? Olha, tem uma coisa que é complicado para mim, eu dificilmente sinto medo de alguma coisa. Eu já sei que isso é perigoso. Com certeza. Eu já fiz fotografia preso na asa de avião. Não tinha como fazer fotos dos paraquedistas pulando. Eu peguei 4 cintos do avião, me prendi na asa e fiz fotos, sabe? Então, é uma coisa que eu aprendi agora, depois de velho, me controlar um pouco. Acho que não dá pra... Eu não tenho muito medo. Não é bom, mas se amarrar na asa do avião. Pois essa foto foi uma matéria sobre a acrobacia que o Quatro Rodas fez, e não tinha jeito de fazer ele saindo do avião. Né? Eu falei, então tá bom, vamos amarrar aqui, não sei o quê. O avião andava pouco. Que é uma aventura. Não O avião mais andava... aventura, mais aventura que isso é impossível. O avião andava 150, 160 km por hora, que era que eu já estava acostumado às vezes em carro de corrida. O problema só era estar preso direito lá. Então, tá preso, tá tudo certo. Eu fiz a foto dele saindo, os 5, 6 paraquedistas, que foi a abertura da reportagem de Quatro Rodas. Uma vez eu voei também com o pessoal da esquadrilha e eles tentaram me pôr medo e acharam que você não ia aguentar o desafio. Aí uma hora eu falei, bom, agora você para, porque provavelmente eu vou vomitar em cima de você. Roda! É o único problema que Não, cada vez que ele dava um mergulho, eu tentava tirar a máquina do colo, ela não saía. Porque de 350 gramas, ela passava a pesar 75. Nossa. E eu não conseguia tirar a máquina. E ele fazia isso de propósito. Ele falava, agora fotografa. E eu tentando tirar a máquina do colo. Que bandido também ele, né? Porque sabia que ia ter esse socorro. Todo mundo que voa primeiro com eles judiam. Foi batismo, foi batismo. Eu tenho um grande amigo que fez um livro deles e sofreu bastante também, o Hélio Campos Melo, foi diretor do Estado e lá da Isto É e tudo. E ele me conta que judiaram muito dele no primeiro ano. Bom saber. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica para quem vai fazer. Da fumaça, pensa bem se for fotografar. Não, e deve ser uma coisa muito bacana quando você tem esses desafios de você achar o ângulo certo para produzir a foto e você ver como sai. Ele falava assim, eu vou mergulhar, você faz uma foto mergulhando. Eu falei, mas uma foto sem graça, né? Vai estar o chão ali chegando, na foto não vai mostrar, né? Era o que ele queria que eu tirasse a máquina do colo, né? Que bandido, né? Bandidagem, impressionante. A Ana te pergunta se você já fotografou tragédias. Não, algumas matérias que pediram até em Quatro Rodas, de acidente e tudo, eu tive muita sorte. Teve uma matéria que nós ficamos uma semana em Aparecida num posto da polícia e não aconteceu nenhum acidente. Eu torcia para que não acontecia, porque a gente tinha que sair junto com a equipe de socorro. E eu torci muito. Fiquei eu e o Borba lá 10 dias e o pessoal da Polícia Rodoviária não queria que ele viesse embora, porque eles falaram que em mais de 10 anos nunca aconteceu isso naquele pedaço ali de Aparecida. Só faltava acontecer bem aquela hora, né? Porque você sabe. Não, e você sabe que eu vim um dia para casa buscar, acho que mais equipamento, o que foi, e bateu um ônibus no pilar do pedágio. Foi o único acidente assim em 20 dias naquele trecho. Ele disse que nunca tinha acontecido
o comandante da região disse que nunca tinha acontecido isso naquele pedaço, de não ter acidente assim durante quase um mês. Mesmo no automobilismo, em corridas, você nunca teve vários acidentes, mas felizmente nunca teve nenhum... Nada grave. Nenhum grave, não. Porque deve dar um choque. Como tá? Você tá naquele ritmo da corrida, deve ser... Não, teve muitas vezes que eram até amigos, né? Eu tenho um acidente muito engraçado até, mas e é famoso esse material. A corrida de moto estava acabando e o Tucano e o Denísio estavam disputando o primeiro lugar. E eu, junto com o fotógrafo do Estadão, que é o Oswaldo Palermo, fomos para a chegada, que quem dava a bandeirada era o seu Eloy, do Centauro Motor Clube. E ficamos só para fazer a foto da bandeirada. O Tucano esbarrou no Denísio, o Denísio caiu, e veio o Denísio, a moto no chão, e o Tucano passou em primeiro, e o Denísio em segundo com a moto. E eu fiz, acho que eu estava com uma máquina simples, eu fiz umas 7 fotos. O Oswaldo acho que fez mais de 15 fotos. Essas fotos foram publicadas, as minhas foram publicadas no Placar, e a do Oswaldo foi publicada no Estadão. E eu corri, eu pus a máquina no chão e corri para pegar o Denísio. E eu pegava nele e ele esfarelava tudo, e a minha mão estava ficando vermelha. Mas foi a primeira vez que eles usaram macacão colorido. Lembra, o macacão de motociclista antigo era preto. Todo mundo tinha preto. Eles foram para Boldor, na França, e mandaram fazer um branco e vermelho. Então eu pegava o Denísio, ele desmanchava em vermelho assim. Eu tive uma aflição incrível, era o macacão dele que ia esfarelado tudo, sabe? No calor e emoção, você não vai conseguir diferenciar se é tinta ou se é sangue. Porque logo minha preocupação foi isso, é tentar ajudar ele. A maioria deles sempre foram muito amigos, então... Sim, porque você está ali, claro, para estar registrando a prova, mas tem um fator humano por trás, né? Com eles, claro. Né? A gente viajava tudo junto. No tempo do kart, as corridas eram tudo no interior, viajava todo mundo junto. Mesmo na Fórmula 1, eu e o Emerson e o Sim e o Moco viajamos muitas vezes juntos. Tinha até uma brincadeira do Ilcinho, que ele falava: vê quem quer fazer fotografia, e ele cortava a cabeça das pessoas. É o básico. Todo mundo corta uma cabeça. Quem nunca cortou uma cabeça na vida para tirar foto, tira a primeira ele cortava pedra. de propósito. O cara chegava para revelar o filme dali uma semana. Olha, eu fiz uma foto com o Boco, com o Ilcinho, com o Emerson. Estava cortada a cabeça. Porque isso era o terror antigamente das fotos, né? Quando você não tinha digital, quem já não fotografou um filme de 36 em casa... E, não, vai sair todos, vai lá, queima, abre a máquina, queima tudo, era uma tristeza. E em relação, por exemplo, a preto e branco ou colorida, qual te... Eu curto muito preto e branco, eu curto muito, eu faço muita coisa de trem em preto e branco, mas está difícil. Eu estava usando uma máquina analógica ainda para fazer preto e branco, mas já não estão revelando direito. Já não estão usando papel só para preto e branco, estão usando papel colorido para fazer preto e branco. Então já não é mais preto e branco, é azul marinho e branco, né? Nossa. Então é complicado. Aí desanima um pouco, né? Desanima, aí você tem que... Mas eu curto muito preto e branco. Foi a minha escola, né? As fotos do meu pai são todas em preto e branco e 6x6. Eu de vez em quando ainda amplio um negativo daqueles. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida antes do programa e vi uma foto sua, acho que foi no Motor Show mesmo. É uma preto e branco de um motorista, ó, piloto, enfim, mas não deixa de ser motorista. Tem um perfil dele, é uma foto preto e branco, ele está de perfil, não vou lembrar agora o nome dele, estou sem como você tem como pesquisar aqui. Sensacional, muito bonito. Eu curto muito isso, eu curto, e hoje com o digital é fácil, né? Eu operei a vista de catarata recente. A primeira eu fiquei desesperado, eu achei que não ia conseguir, de tão desesperado que eu fiquei de poder perder a vista. No dia que minha mulher deixou eu sair, eu fui no encontro de carro antigo lá na Estação da Luz. E eu falei, puxa, eu vou ter que fazer uma foto preto e branco. E eu transformei uma foto de um Ford com a estação em preto e branco. Olha, acho que teve mais de 150 comentários no Facebook. O pessoal curte isso, com toda a tecnologia que tem, com todos os Instagram da vida aí, que dá tudo quanto é cor que existe, sabe?
a pessoa vê uma foto preto e branco e curte. Não, sim, é a questão do olhar, né? A questão do preto e branco Não, é no preto e interessante branco por você isso. tem que compor a fotografia. Ou seja, não tem mais o recurso da cor, que engana um pouco. Com certeza, a cor, ela disfarça muita você pega coisa, uma né? foto normal, bem feita, nítida, se amplia ela 50 por 60, qualquer foto dessa é bonita, por causa do tamanho que ela tá e tudo. O preto e branco não, você não fez direito. Não tem o que fazer, não tem o que salvar, né? Em relação, por exemplo, essa coisa da velocidade, para trabalhar a foto em relação à velocidade, como que é trabalhar com a velocidade e conseguir captar o ângulo certo? É difícil, não é? Você tem que também escolher, né? Às vezes você quer dar velocidade, às vezes não, às vezes você quer paralisar o movimento. Tem duas opções, né? Isso você tem que pensar direito o que você vai fazer. Às vezes fica muito mais bonito uma foto totalmente paralisada, como se o carro tivesse parado, e outras é muito mais bonito ele passando, ele fazendo um panning e você tendo tudo fora de foco, só o carro no foco. Isso é a cabeça que tem que depende, né, na hora, da né? ideia do fotógrafo, né? Tá certo. Tem aqui uma pergunta também, que é da Ana também. Ela perguntou, cadê? É que nós estávamos brincando aqui sobre uma das artes da Ana. E eu não estou achando a pergunta. Eu vou achar uma outra que está aqui. Com certeza. Ou então a gente transfere para Ari Bancada. E aí quem fala é o muito Walter. bem. Inicialmente, obrigado pela presença, por estar presente na frente desse monstro sagrado da foto. Né? E também quero dizer que é a primeira vez, eu não sei quanto tempo que eu conheço ele, não sei precisar, mas é a primeira vez na vida que eu vejo esse homem sem a máquina fotográfica na mão. A gente devia até dar uma máquina, eu tô sentindo que está faltando alguma coisa. Ele tá meio estranho, né? Meio estranho. Quase não reconheceu. Ele não sabe onde colocar as mãos, né? Nós temos uma história bonita. A gente se conhecia em eventos, se falava, comentava sobre automóveis e tudo, mas sem muito contato pela correria dos dois. Vai. Sim. Aí ele comprou, desmontado, um carro que na minha adolescência eu via a pessoa andar todo sábado em volta de onde é o metrô de Santana. Naquele quarteirãozinho. Assim, é um Fiat 27. E era um pai de um amigo meu, seu Carolino, pai do João e do Toninho, e ele saía todo sábado com esse carro andando. E esse carro tem uma história incrível. Esse carro foi jogado num barracão, nunca andou. 80 anos. Quando chegou o carro, a família viu que não servia para uma família de 6, 7 pessoas, deixaram lá, tentaram devolver, não conseguiram. E esse Carolino comprou esse carro, montou o carro e aí tentou lacrar o carro. E quando ele tentou lacrar, o cara do Detran falou para ele que ele tinha que pôr um para-choque. Ele falou, mas esse Fiat não tem para-choque. Carolino é um italiano marrudo, a beça, e não pôs o para-choque. Ele falou, então eu não lacro. Ele falou, então também eu não vou lacrar. E esse carro ficou sem lacrar, então todo sábado o Carolino dava uma volta. Onde é o metrô, ele ia até o Dr. Zucchini, subia Conselheiro e voltava. E numa das vezes eu fiz uma foto desse carro, de traseira assim. Ele agora resgatou esse carro, restaurou ele todo, ele estava todinho desmontado, a parte de madeira tinha apodrecido tudo. E quando voltou esse carro, um dia ele mostrando o carro, eu falei, puxa, mas esse carro era do Carolino. Aí a gente pegou uma amizade muito legal, tivemos um contato maior e fizemos umas coisas junto com o Ari também. Foi As paixões que se uma cruzaram, história né? bonita. Todo carro antigo tem histórias incríveis. Às vezes tristes, às vezes curiosas, às vezes... Eu conheci muito ele de longe, que eu trabalhei 22 anos com corrida de automóvel. Só que eu trabalhava dentro dos boxes. Também era um lugar que ele dificilmente... E cada um está fazendo o seu trabalho, né? O único momento que você podia assistir uma prova, ou um pedaço de uma corrida e tal, você olhava assim, você só viu Laranjeira com a baita mala e a máquina fotográfica, os barrancos de Interlagos. Porque é muito E aí equipamento. eu pergunto uma coisa. Teve algum momento daquelas andanças em Interlagos, assim, no meio da corrida, que você olhou, entrou em alguma situação que você falou, ixi, chegou minha hora.
Teve alguma vez? Não, Nunca felizmente não. Eu nunca tomei um susto e é gozado isso. A maioria sempre fala. Inédito isso. Teve uma coisa curiosa andando no Mato Interlagos que aconteceu. Eu conheci minha mulher lá. Ela ia assistir a corrida por causa do Chico Landi e eu ia pelo Camilo, né? Então a gente se conheceu assim. Caminhando em Interlagos. O automobilismo até na vida pessoal aí deu uma aproximando. Eu tinha 16 anos. Olha só, muito bem. Bom, o tempo voa aqui, né? Acho que não sei se é o tema velocidade, o automobilismo tá voando aqui. Tem parte 1, parte 2. Não, tem. Nós vamos voltar. Sem dúvida, a gente escolhe um tema. Não, com e certeza. Aí eu trago o material mais selecionado. Sim, sim. E, Cláudio, você é um especialista em descobrir os segredos da indústria automobilística, né? Tem algum segredo pra gente divulgar aqui pro pessoal da Altri em primeiríssima mão? Desde claro. Não tem. Pô, não tem. Tá bem guardado. Agora Segredo é segredo, gente. Não, tem um que eu sei, mas porque trabalho para eles, eu tenho que... Então, não disse? Então, segredo é segredo. Não adianta. Outros que eu tô podendo saber, não tem nenhum, não. Agora é muito óbvio, sabe? Porque é mundial. Você sabe o que vai chegar aqui em seguida. Agora não é que nem antigamente, por exemplo, do tempo da Brasília e da Belina, do Corcel 2. Belina. Que foi feito aqui. Aquilo foi feito aqui, foi desenhado aqui, então era inédito, né? Hoje não, hoje já tem uma tendência. Você pega uma Peugeot, você pega uma Volkswagen, você sabe o que vai estar vindo. Qual vai ser a sequência de produção? A gente descobriu pelo site aí um motor da Volkswagen 3 cilindros 1000. Agora, saiu ontem. Mas, pô, caiu na nossa mão de um fornecedor na Alemanha. Caiu um release na nossa mão. Nem sei por que eles mandaram para nós, para mim e para o Jorge. Foi o furo da UOL ontem. Nosso site quase travou lá. Nossa. Mas é uma tendência, né? É uma tendência. É uma empresa alemã que ela tem uma subsidiária em Indaiatuba e ela fez um coletor de 3 cilindros de plástico. E ela mandou o release pra gente. Quer dizer, aí a gente logo emendou um monte de coisa, né? Hoje em dia a estratégia comercial é com 3 cilindros, pode ser aquele IG, como é que chama? OP. Então, o UP, mas ele pode ir para outros carros, né, da fábrica. Não, com certeza. Então, pode virar um padrão, né? Então é só você pesquisar muito, é só você entender também do mercado, né? Assim, né? Não pode bobear com um negócio desse. Qualquer outro cara aí jogaria. Por que esses caras da Alemanha me mandaram esse coletor? Ele joga fora, não entende, verdade, né? Não Você não tem Não sabe, não acompanha. Não sabe, não acompanha, né? Com certeza. O Jorjão, muito rato que ele é. Já falou, opa, isso aqui dá. Não, inclusive foi complicado, porque ele trabalha para a Volkswagen. Nossa. Ele analisou muito bem se alguma informação alguma vez partiu de lá. Para não criar conflito, né? Criar um atrito, claro, com certeza. Tá certo. Isso é a sensibilidade, né? Que existe na fotografia. Não adianta você ter grandes equipamentos digitais se você não tiver por trás da câmera a sensibilidade. Sensibilidade você não compra. Você compra a câmera digital, mas a sensibilidade não vem com ela, não. Com certeza. Bom, gente, nós infelizmente vamos terminar. Tava tão bom, nós vamos voltar, porque... Não, vamos. É imprescindível, mas a gente precisa terminar, senão o jornal não começa e eu vou levar uma bronca daquelas. Uma boa noite para vocês, bom final de semana e até a sexta que vem. Eu continuo daqui a pouco. Tchau, tchau. Bom, eu agradeço também.